Olá pessoal, a gente inicia aqui o nosso curso de pesquisa operacional, aqui na nossa aula 1. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, para que a gente possa iniciar aqui o nosso curso. Essa primeira aula a gente vai falar vai ser uma aula bem curtinha, a gente vai falar de alguns aspectos da disciplina, né, como é que ela vai funcionar. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar em contato comigo. Tá? Eu sou o professor Bruno Lucena. Aí você pode entrar em contato através do e-mail brunolucena@ufpa.br ou através da plataforma aí que nós combinamos, tá bem? Então vamos dar início aqui à nossa disciplina. Primeiro falando sobre o objetivo da disciplina, que é fornecer aos alunos de graduação em administração orientação para a tomada de decisão, especialmente na área de produção, porque a pesquisa operacional ela foi trazida e desenvolvida da área de produção, mas também existem diversos modelos para outras aplicações, fazendo uso dos modelos inerentes às diversas técnicas da investigação operacional. Também é uma outra forma, né, da gente chamar pesquisa operacional. Aqui é o nosso plano de curso, né, que está dividido em aulas, mas na verdade são temas, né, semanas. A aula 1 é essa aula, apresentação da turma e do plano de aula, regras do funcionamento da disciplina, introdução à pesquisa operacional. A partir da aula 2 a gente já começa com os problemas, então vocês precisam acompanhar as aulas para não ficar para trás, porque como ela envolve uma carga matemática que não é complexa, né, mas é uma carga matemática que a gente não usa todo dia, então é importante que vocês acompanhem, não deixe para depois, não deixe para fazer várias atividades juntas, né? Guarda um espaço da tua semana para trabalhar essa disciplina, né? Especialmente aqueles horários que são os horários reservados para a disciplina, tá bom? Então, na aula 2 a gente já vai falar de modelagem de problemas, vocês vão ver que muito vai ser tratado de modelagem de problemas, porque a gente na administração a gente tem que ser capaz de enxergar um problema da vida real e fazer uma abstração, né? Uma abstração matemática, um modelo, né? Então, na primeira parte é de conceitos, problemas de mix e de produção. Mix de produção é o que a gente vai produzir. Na aula 3, a gente continua no problema de mix de produção, que é um problema que tem várias vertentes, várias aparências. Depois, na aula 4, na semana 4, a gente vai falar da modelagem de problemas, o problema da dieta e da composição de tintas. Esses nomes eles são nomes genéricos por um grupo de problemas, na verdade, entendeu? Então, quando chegar lá, vocês vão ver que o problema da dieta é um problema que faz referência à dieta mesmo, ao que você seleciona para se alimentar, né, com certa composição nutricional, mas existem outros problemas que têm esse mesmo formato, mas todos ficam num grupo chamado problema da dieta. E o problema da composição de tintas, que nada mais é também do que uma mistura, né? Problemas da composição da carteira. A carteira é a carteira de projeto, então você tem numa empresa diversas possibilidades de, de investimento, então você tem vários projetos no quais você pode investir, você está definido no que você vai investir para o próximo ano, e aí você vai selecionar essa carteira com base em indicadores financeiros, né? Então a gente vai ter que, nessa aula, fazer uma pequena revisão sobre alguns indicadores financeiros, e aí depois a gente entra de fato no problema da composição da carteira de projetos. Depois a gente passa para o problema do mix de mídias. Mix de mídias é exatamente o que vocês estão pensando, né? Você tem vários locais para investir em publicidade, né? Então a gente pode pensar aí o problema clássico, ele envolve coisa como rádio, TV e outdoor, mas hoje em dia a gente também coloca nesse problema, a gente atualiza esse problema para redes sociais, para Google ADS,
né, para outras vias de publicidade que antes não existiam e não faziam tanta diferença, né? A aula 7, o problema de capacidade. Então, o problema de capacidade é o que? Eu preciso, por exemplo, produzir produzir um mix de produção, mas eu tenho um gargalo aí, não tenho uma capacidade, né, que é o máximo que eu posso produzir. Como é que eu faço para utilizar essa capacidade para produzir, tá certo? E aí a gente tem 2 semanas que a gente vai trabalhar com problemas de transporte, tá? Problemas de transporte é exatamente você transportar algo de um lugar para o outro. E aí depois é a representação gráfica dos problemas de otimização. Aí é parecido com uma revisãozinha daquelas funções. Lembra quando a gente estudou funções lá no ensino médio? E basicamente na PO eu vou usar funções lineares, porque a PO, essa parte que a gente estuda aqui no nosso curso, é justamente sobre programação linear. Programação linear quer dizer que eu vou utilizar várias inequações lineares. O que é inequação, só para a gente lembrar? A equação, vocês devem lembrar, né? Aquela que a gente tem 9x mais 5y igual a 3, né? A inequação é quando, em vez de igual, eu tenho em vez de ter um igual, eu tenho uma diferença. O que é a diferença? Não um sinal diferente, mas o sinal de maior ou igual ou menor ou igual, tá? Depois, aulas 11 e 12, eu tenho o método simplex. O método simplex, né, para quem já ouviu falar que pesquisa operacional é uma disciplina difícil, provavelmente está se referindo ao uso do método simplex. E não é que o método seja difícil também. A questão é que o método é um algoritmo que você tem que memorizar vários passos, e quando você vai resolver, você precisa fazer várias operações aritméticas simples, né? 2 vezes 3 mais 5. Né? É simples no final das contas. O problema é que você tem que fazer isso às vezes 30, 40, 50 vezes. Então, quando você tem que fazer contas mesmo que pequenas, 30, 40, 50 vezes, a possibilidade de você errar alguma coisa se torna enorme, né? Então, aí tinha aquela discussão sempre, mas e aí, professor, eu vou ganhar toda a questão, a maior parte, não vou ganhar nada. Então, na verdade, eu não vejo que isso tenha alguma utilidade hoje em dia, porque a gente resolve isso com Excel. Tanto a gente pode resolver isso com Excel fazendo o método simplex, né, e resolvendo usando o Excel, com algumas dicas aí que a gente pode demonstrar, quanto com o próprio resolvedor chamado Solver, que é também um plugin do Excel. Né? Então, você consegue resolver pelo Solver em poucos minutos. Então, isso não é mais para ser um tabu dentro dessa disciplina. Não faz sentido para nós que seja. Outras aplicações de pesquisa operacional, isso depende muito de como é que a gente vai se desenvolver ao longo da disciplina, né? Mas a gente tem o problema da localização, tem o problema de corte unidimensional. O que seria o corte unidimensional? O corte em uma dimensão. Onde é que a gente usa isso? Né? Quando você já deve ter visto uma obra na sua casa ou próximo da sua casa, que você viu lá um mestre de obra cortando o ferro, né? Cortando aquele vergalhão para montar as vigas, né? As pilastras e tudo. E aí você deve se imaginar o seguinte: você nunca deve ter se imaginado antes, mas deve ter imaginado, pô, será que ele faz isso de forma eficiente? O que quer dizer? Porque você deve ter notado também que do lado dessa pessoa tem uma pilha de ferro. Por que tem essa pilha de ferro? Porque cada vez que você vai cortando, né, o ferro,
vai desperdiçando um pedaço que não serve, né? Um pedaço de 20 centímetros, 30 centímetros. Dependendo de qual era aquela necessidade, se você precisa de pedaços de 50 centímetros, chega no final tem só 20 ou 30, você vai jogar fora aquele pedaço. E aí depois vende como sucata, né? Mas a gente sabe que se você pagou por aquilo como aço e depois vendeu como sucata, você vai perder ainda muito dinheiro, né? Mesmo que você consiga assim recuperar uma parte desse dinheiro. Então esse tipo de problema ele te dá um plano de corte para que você tenha o mínimo de desperdício possível, né? E aí, se nós formos muito eficientes ainda, a gente pode até tentar dar uma pincelada no problema de corte bidimensional. O que seria isso? Aí quando você já tem que fazer um móvel, né, uma mesa, né, que você vai fazer de MDF. Não sei se vocês lembram que o MDF vem numa folha grande de MDF, né? Que é uma madeira prensada, né? E aí você precisa cortar as peças da mesa ou do móvel que você vai fazer naquele MDF para poder montar depois, colar, colocar parafuso. Então, a mesma coisa, o problema de corte bidimensional, ele tenta te ajudar a fazer os melhores cortes, né? Para que você desperdice o mínimo de material possível em duas dimensões, tá? Então, se a gente tivesse um caso que eu tenho um cubo para cortar, seria um problema de corte já tridimensional, que aí já não vem mais ao caso para nós, né? E deve ter um uso assim muito restrito para muito poucas coisas, né? E aí, por fim, né, a gente executa aí algumas atividades de aprendizagem. Mas ao longo do nosso curso, né, a gente vai ter aí pelo menos a tentativa de semanalmente resolver um, dois, três problemas, vocês resolverem isso. Então, se parar, professor, mas parece pouco, né? Um, dois, três problemas, mas faça a conta aí de 15 semanas, né? Se a gente conseguir resolver um, dois, três problemas, a gente pode estar resolvendo aí 30, 40 problemas ao longo do curso, né? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, isso consegue verificar bem a nossa compreensão. Então a gente vai vendo, assim, não se preocupe se no início começar, errar um pouquinho, mas depois vai melhorando, né? E aí vai até o final nessa linha. Agora, se a gente fraquejar, o que vai acontecer? Aí a gente para de seguir, depois para voltar a entender, normalmente esses problemas eles vão aumentando a dificuldade. Então, se você passa 1 a 2 semanas sem dar muita atenção para a disciplina, na terceira semana você já está muito perdido, né? Então, para você não ficar perdida, para você não ficar perdido, eu sugiro fortemente que a gente dê atenção para a disciplina e que a gente possa, até o final, seguir essa regularidade. Não é muito que eu estou pedindo para vocês, apenas que vocês dediquem aí na semana 1 a 2 horas para fazer as atividades, né, e dar uma revisada na matéria. A priori a gente está combinando assim, né? As regras do jogo. As tarefas do ensino remoto serão semanais, as aulas serão postadas nos dias da aula, preferencialmente no período combinado, exceto por alguma emergência que eu vou sempre falar para vocês. A avaliação será a composição de todas as atividades executadas. A média final será a média ponderada das médias de todas as atividades e seus pesos, né? No caso de eu estabelecer um peso, se eu achar que não, essa aqui está mais difícil, então eu vou dar um peso maior, né? Pode ser que isso aconteça, mas a priori basta saber que são as médias, tá bom? Para que nossas atividades remotas sejam úteis para o nosso aprendizado, podemos usar qualquer recurso de comunicação, discutir com os colegas, né? Então você pode ligar para o colega, fazer uma videochamada e dizer, olha colega, eu estou com dificuldade aqui, você começou por onde, você fez o quê, quanto é que deu no seu, como é que ficou o seu modelo, mas nós devemos realizar as atividades de forma individual. Então, quando você está no ensino remoto, você tem um compromisso muito grande, ético, com você mesmo, né?
Porque você pode aí, por exemplo, copiar tudo, né? Isso, primeiro, não é bom por vários motivos, né? Um, porque você vai agir como se não tivesse copiado, né? Então, está criando um problema aí para você, uma angústia, uma coisa desnecessária. Depois, você não vai entender a matéria, porque se você só vai copiar, você não vai se esforçar para entender de fato o que é que se queria dizer. E depois, você corre o risco de levar isso para sua formação como uma deficiência grande, isso te causar um problema lá na frente, tá? Então, não vejam essa ou qualquer disciplina como algo que eu não gosto, não me interessa, eu não vou trabalhar com isso, né? Lembrem que a gente não escolhe com que a gente vai trabalhar. A gente tem uma ilusão de que a gente escolhe, né? Mas quando chegar na hora, né, e a gente vive um momento que vocês já podem sentir a crise, né? E eu não sei se alguém já está, por exemplo, mudando a sua alimentação em casa, comendo coisas que normalmente não comeria por uma questão de gosto, né? Então, isso aqui eu vou ter que comprar que é mais barato, não é porque eu gosto. Então, quando isso acontece, não foi uma escolha nossa, né? Então, por exemplo, você vai deixar de ter um bom emprego porque tem um ramo da administração que não era o seu favorito? Eu duvido muito porque a nossa experiência dentro da universidade ela não reflete realmente o que é a vida no trabalho. E nem é esse o objetivo, não é o objetivo da faculdade. O objetivo da faculdade é que quando a gente chegue no ambiente de trabalho, a gente chegue com o mínimo de ferramenta possível para executar as atividades que foram pedidas. Porque as pessoas, elas, no âmbito das empresas, elas não têm tempo de ficar ensinando tudo, né? Então você chega, olha, eu preciso fazer isso aqui, 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 e aí o ideal é que você já tenha as suas próprias ferramentas para resolver os problemas que a empresa está te passando. É claro que eventualmente ela vai dizer, olha, isso aqui é uma coisa que nós desenvolvemos internamente, está aqui o nosso sistema, deixa eu te ensinar a fazer e tudo. Mas não é isso que se espera de um administrador, porque o administrador é um profissional de nível superior que ele é formado para tomar decisões. Então, se for para ser um operador de sistema, é melhor, né, contratar um técnico especialista em operar sistemas e não administrador. Tá bom? Você pode tirar dúvidas pelo chat da sala de aula, pode enviar e-mail, né, para o meu e-mail. Veja, eu prefiro que não me mandem o WhatsApp, mas se for preciso, mande. Tá? Por que eu prefiro que não mande? Para a gente usar a plataforma da forma adequada. E também porque acontece que, às vezes, o horário que você tem para estudar é muito à noite. Né? E aí você vai estudar muito à noite, aí começa a ter uma dúvida e tal, e você vai mandar um WhatsApp. Aí naquele horário é um horário que não é bom para mim nem para responder, e aí eu posso esquecer de responder no outro dia. Então não fica muito bom. O ideal é que você mande um e-mail, que na hora que eu abrir o e-mail eu vou ver. Agora, se é uma emergência, precisa fazer uma atividade, você não está conseguindo acessar o sistema, aí, né, o que a gente pode fazer? Você manda o WhatsApp, tá? E a gente vai responder sem problema nenhum. Tá? Outras dúvidas aí da vida, de mercado de trabalho, alguma sugestão, quiser entender como é que funcionam os projetos, quiser entender como é que funciona o mestrado, também fique à vontade da gente marcar uma reunião. A gente pode fazer uma reunião, agora já estamos podendo fazer presencial, mas também podemos fazer pelo Google Meet, né? Então, existem diversas possibilidades aí para a gente conversar. Fiquem atentos, nossos materiais didáticos e vídeos são exclusivos para esse curso e não devem ser divulgados para terceiros. Então, os nossos vídeos, eles não são para a gente sair mostrando por aí. Por quê? Porque é uma propriedade intelectual, né, do professor e da universidade. Então, não é legal a gente fazer isso. Tá? É claro que
Se você precisar de um trecho para uma coisa, para outra, tudo bem. Mas não é a ideia geral, tá? Qualquer coisa, se você precisar de alguma coisa, falar comigo, que aí a gente vê a melhor forma, tá? De disponibilizar. E eu vou mandar para vocês, além do link dos vídeos, claro, também as apostilas, né? As apostilas que eu digo são os slides que a gente vai usar. E estou mandando também o livro da EAD, né? Que na verdade é uma apostila da EAD, que é a mesma que é utilizada na EAD, a gente vai utilizar como material de apoio, mas vamos usar outros materiais também, não só essa apostila, tá bom? A frequência será dada a partir do percentual de atividades realizadas pelos alunos. É exigido o mínimo de 75% de frequência para aprovação. Então vejam bem, vocês têm que controlar isso, porque eu estou dizendo que a gente pode ter uma atividade por semana. Mas se eu achar que naquela semana, de repente, ainda não está maduro para ter uma atividade, pode ser que não tenha atividade naquela semana. Então, vamos supor que a gente vai ter aí de 10 a 15 atividades. É só você fazer a conta. Se forem 10, você vai precisar fazer pelo menos 8. Porque se você deixar de fazer 3, ou seja, fizer só 7, você vai ser reprovado por frequência. Porque a gente não vai exigir nas aulas síncronas a frequência, né? Tanto que as aulas síncronas, quando ocorrerem, serão gravadas e não haverá contagem de frequência. Bom, até hoje ainda não caiu a resolução que diz isso. Então, a frequência tem que ser dada pelas atividades. Então, vejam bem que a frequência ela é obrigatória neste sentido da frequência da entrega das atividades, tá bem? Todos os avisos oficiais ocorrerão pela plataforma virtual. Logo, é extremamente importante a instalação do aplicativo Google Sala de Aula, o Classroom, no seu celular, né, para o cumprimento das atividades e uso da conta institucional da UFPA. Não usem a conta pessoal do Google. Por quê? Porque isso pode dar problema. Acontece muitas vezes de dar problema. Então, se eu passar um teste, né, para você, uma tarefa, uma semana vai ser um teste. Pode ser que você entre no formulário e fique bloqueado. Então, use a conta institucional da UFPA para não ter nenhum problema. Tá bom? Então vamos falar agora que nós já falamos como é que vai ser a disciplina, o que é a pesquisa operacional? A pesquisa operacional é o uso de ferramentas matemáticas com a intenção de otimizar resultados. Como assim otimizar resultados? Né? A gente vive num mundo hoje em dia que as pessoas usam muito esse termo ótimo. Né? Isso aqui ficou ótimo. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou arrumar essa sala só para otimizar o ambiente, né, que a gente fala. Mas otimizar é uma linguagem matemática, né? E na verdade ela representa o melhor resultado possível, né? Então, normalmente o que eu faço nos lugares não é otimizar nada, eu melhoro, melhorar. Imagine que otimizar seria o limite de melhorar. O limite de aumentar a eficiência. Quando eu aumento a eficiência o máximo possível dentro de certas condições, eu otimizei. Quer dizer que aquele é o melhor resultado possível, sim, dentro daquelas condições. Mas se, por exemplo, eu comprar um equipamento novo, eu posso melhorar ainda mais. Então, o resultado ótimo passa a ser outro, tá? Então, agora que vocês não são mais leigos sobre isso, cuidado na hora que forem falar por aí otimizar, porque otimizar é um exagero na maioria das vezes, né, que os leigos estão falando, eles exageram quando falam otimizar. Então fala melhorar, né? Se você for numa entrevista de emprego, fala melhorar, não fala otimizar, porque otimizar é um termo incorreto. Então, se eu tivesse lá na entrevista de emprego, eu ia dizer isso aqui matou uma aula aí, não está muito por dentro do conceito de otimização, tá bom? Então, e a pesquisa operacional, ela é legal porque ela pode diferenciar o administrador do ajeitador, né? Olha aí, o administrador, ele está organizado, ele tá num jardim, né? E está completamente organizado, com o cafezinho dele ali, né? O pessoal
do tempo de vocês aí, mas eu até me incluo com aquele fone de ouvido, escutando a música, organizado no jardim, fazendo seu trabalho. Enquanto o outro está na cafeteria, todo bagunçado e está fazendo de qualquer jeito, né? Então esse aí é o ajeitador. Então você nunca vai esperar que o ajeitador otimize coisas, né? E não, mas pode dar um jeitinho ali, um jeitinho aqui, né? Infelizmente a gente passa por um momento tão duro, tão difícil, que às vezes tem vaga para o ajeitador, né? Às vezes tem vaga para essa pessoa que trabalha desse jeito, só dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Mas não é isso que eu espero de vocês, com meus alunos, né? E futuros profissionais. O que eu espero de vocês é que vocês tenham, né, sejam centrados no trabalho de vocês, que vocês consigam fazer as coisas de forma organizada, que vocês consigam lembrar das ferramentas que vocês têm, né? Veja, gente, a formação universitária ela não tem a ver com a sua capacidade de memorizar todas as coisas que você estudou na faculdade, né? É claro que a memória é uma ferramenta importante e a gente não deve desperdiçá-la com bobagem, com besteira, né? A gente deve usar a memória mais para coisas úteis, né? Então, quando você sabe que existe uma ferramenta, né, é muito mais fácil de você lembrar que você pode usá-la. Então, imagina que você tem que pregar um quadro na parede, né, numa parede de madeira, mas você não sabe que existe um martelo. Aí o que você vai pegar? Vai pegar o prego, aí você pode pegar um sapato, né? Você pode pegar um batedor de carne, você pode pegar o cabo de uma chave de fenda. Pode até ser que funcione e você consiga pendurar o quadro, mas quem faz isso é o ajeitador, né? O administrador, de fato, ele vai pegar a ferramenta adequada. Então é isso que eu espero que você saiba, né? Ver um problema na vida real, isso parece com aquilo que eu vi na disciplina tal. Aí você tem condições de chegar, dar uma olhada, ver daquilo que pode te ajudar, aí você vai lá e enfrenta o problema. É só isso. Não é memorizar todas as 3.000 horas de curso que você teve, não tem nada a ver com isso. É a sua capacidade de olhar para o problema e lembrar que existem ferramentas, conceitos que tratam daquele problema, né? Então tem um outro caso aqui muito interessante, muito clássico, que eu gosto de lembrar. Certa vez eu fiz uma consultoria para organizar uma empresa que era tipo um depósito com itens, produtos que eram vendidos, eram entregues em lojas, né? Então era uma empresa de atacado, né? A gente pode dizer assim, mas eram de objetos de vidro. E aí era muito desorganizado o processo. E aí o que eu fiz? Eu montei um processo novo para ser executado. Treinei as pessoas rapidamente, porque era um processo muito simples. E aí no outro dia o dono lá da empresa me ligou desesperado, falando que estava horrível, que a produtividade estava, né, ruim demais e tal, blá blá blá. E aí o que foi que eu fiz? Eu falei, olha, calma que isso daí rapidamente vai se resolver. A gente não vai voltar atrás e isso vai, quando resolver, vai ficar melhor do que antes. De fato, mais 2 dias depois, a produtividade aumentou muito em relação, né, ao como estava anteriormente. Então, o que eu sabia aí? Eu sabia que existia uma curva de aprendizado, né? Então, quando você muda algo, primeiro vem o caos, né? Então o ambiente fica caótico, sem muita compreensão. As pessoas vão começando a compreender o que está acontecendo, né? E aí vão e aprendem, e aí a produtividade ela vai para um patamar maior do que era anteriormente, né? Então por isso se fala muito de curva de aprendizado. Então esse é o conceito ligado à curva de aprendizado. Então se eu não soubesse esse conceito, o que eu ia fazer? Eu ia ficar desesperado e eu ia dizer, não, tudo bem, então volta tudo atrás, né? E não ia resolver o problema dele. Tá vendo? Então é essa segurança que a gente precisa ter enquanto
administrador. São coisas simples que a gente precisa saber para fazer com que a nossa organização funcione melhor. Tá? Então, vamos seguir. A pesquisa operacional ela trabalha com modelagem matemática. Né? A modelagem matemática significa representar expressões verbais do dia a dia em expressões matemáticas. Por exemplo, minha família come quantas frutas por dia? Olha, vamos supor que Y é o número de frutas que minha família come. A minha família sou eu, a minha esposa e a minha filha. Então, X1 representa o número de frutas que eu como. X2 é o número de frutas que a minha esposa come. E X3 é o número de frutas que a minha filha come. Então, essas aqui, ó, Y, X1, X2, X3, são as chamadas variáveis. Variáveis por quê? Porque realmente pode variar. Pode ser que eu coma um determinado número de frutas, mas eu posso querer comer mais, né? Assim como minha esposa pode querer comer mais ou menos, ou minha filha pode querer comer mais ou menos, né? Então a gente chama de variáveis. E dependendo do que a gente coma, vai mudar o número de frutas que a minha família comeu. E aí, eu posso dizer que Y é X1 mais X2 mais X3, porque o número de frutas que a minha família come é a soma das quantidades, dos números de frutas que eu, minha esposa e minha filha comemos. Tá? Então, é isso que é modelagem matemática. Eu pegar, ler um texto, interpretá-lo e entender como é que ele fica, né, para eu transformar numa expressão matemática. Então, não tem nada assim difícil, gente. Não é uma coisa que é difícil. Eu só preciso ter um pouco de hábito de fazer isso, né? Então eu preciso ir melhorando nisso, tá? Mas não é nada que vai gerar muito esforço, né? É bom que a gente tenha um esforço regular, não muito esforço. Então, modelar é fácil, né? Essa é a minha conclusão. Vamos a outros problemas aqui, ó. Quanto custa, de forma genérica, comprar X quilos de laranja a R$10? Por que X? Porque eu não sei quantos. A R$10 cada. E Y quilos de bananas a R$5 cada. Vou ler novamente. Quanto custa, de forma genérica, comprar X quilos de laranja a R$10 cada e Y quilos de bananas a R$5 cada? Então, eu tenho o preço da laranja, eu tenho o preço da banana, e eu quero saber quanto custa de forma genérica, ou seja, sem me preocupar exatamente quantos quilos de laranja e de banana eu vou comer. Tá? Então, olha, o custo ficaria 10 vezes X. Por quê? Porque X é a quantidade de quilos de laranja. Então, se eu tenho 10 vezes 10 reais. 2, 10 vezes 2, 20 reais. 3, 10 vezes 3, 30 reais. Assim por diante. A mesma coisa a banana. 1 quilo de banana, 5 vezes 5 reais. 5 vezes 2, 10 reais. 5 vezes 3, 15 reais. E assim por diante. E aí, quando eu definir quantos quilos de laranja eu vou comprar, quantos quilos de banana eu vou comprar, basta substituir aqui no X e no Y que eu vou ter o C, que é o custo. Tá? Então pronto, eu peguei ali aquele problema e dei uma solução para ele matemática sem saber exatamente quanto que eu vou comprar de cada. Né? Por quê? Para eu saber quanto eu vou comprar de cada, eu preciso saber qual é o meu contexto, quais são as minhas condições. Olha. Por exemplo, se eu tenho 40 reais, eu tenho 40 reais em dinheiro, e minha mochila carrega até 5 quilos, ou seja, se eu colocar mais 5 quilos na mochila, ela vai rasgar. Qual é o máximo que eu posso comprar de banana? E de laranja? Então, olha, aqui são dois problemas, porque eu perguntei quanto é o máximo que eu posso comprar de banana e qual é o máximo que eu posso comprar de laranja. Então, veja, olha, se eu compro 4 quilos, né, de
4 quilos de laranja, eu vou pagar R$ 40. A minha mochila carrega 4 quilos de laranja, mas eu só tenho R$ 40 mesmo. Se eu tentar colocar 5 quilos de laranja, eu vou precisar de R$ 50, mas eu não tenho R$ 50, eu tenho apenas R$ 40. Mas a minha mochila aguentaria. Então, da restrição mochila, né, capacidade da mochila, eu daria conta. Da restrição quantidade de dinheiro, eu não poderia. Tá? E a banana? A banana custa R$ 5. Então, se eu comprar 5 quilos de banana, eu vou ter R$ 25 e ainda vai sobrar 15. Tá com folga aí. Só que se eu comprar 6 quilos de banana, a mochila vai rasgar. Então, também não posso comprar 6 quilos de banana. Tá? Então, vamos dizer assim, que o limite máximo da laranja é dado pelo dinheiro que eu tenho. E o limite máximo da banana é dado pela capacidade da mochila que eu tenho. Então, essas variáveis elas ficam restritas por razões diferentes. E os nossos problemas normalmente são assim, eles têm várias restrições, né? Que as variáveis vão ter que olhar para todas elas, para saber qual é o melhor resultado. Tá? Olha, quando uma função mantém uma relação linear entre suas variáveis, ela é chamada de linear, ou de primeiro grau. O que quer dizer uma relação linear? É fácil. Vocês olham para essa função, e essa função não tem nenhum expoente, né? Então não tem x quadrado, não tem y quadrado, não tem x ao cubo, não tem y ao cubo. Só tem o x e o y. Quer dizer que está elevado a 1. 1 é primeiro grau. Por isso que chama primeiro grau, função de primeiro grau. Então, essa função, se vocês lembram lá do ensino médio, ela era chamada de função linear, né? A função de primeiro grau é uma função linear, porque quando você desenha ela, ela é uma reta, né? Ela é uma linha. Então, ela é uma função linear, tá? Uma linha reta. E por isso, né, a gente chama de programação linear. Então, vai ser sempre assim, ó. Y é igual a 1 vezes x1, mais a2 vezes x2, mais a3 vezes x3, mais a4. Então, essa é a forma geral das equações na pesquisa operacional. Professor, mas o que é esse A aqui que não apareceu nunca na vida, né? Agora você inventou esse A. Esse A é um coeficiente qualquer numérico. Ó. Então, aqui nesse caso seria o 10, aqui nesse caso seria o 5 e assim por diante. Tá? Então, o coeficiente eu chamo aqui de A. Né? Porque lembra que era y igual a x mais b? Pois é, como aí todos têm x, então todos são A's. Só que é A1, A2, A3, A4. Isso são números, tá? Aqui vão ser números. Então, gente, o objetivo dessa nossa aula curtinha de hoje foi apresentar a disciplina para vocês, né? Mostrar que não vai ter nada demais, que ela vai ser uma disciplina legal, vai ser uma disciplina leve, né? E aí a gente se vê na próxima. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim pela plataforma, pelo e-mail, e se é necessário, pelo WhatsApp. Valeu, abraço, tchau.